Uma ótima tarde a você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Hoje você acompanha pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, o Agricultura BR, pelo Canal do Boi e pelo Agrocanal. Então estamos nas duas emissoras para levar a melhor informação para você. Olha, tem muita coisa boa aqui na nossa programação, daqui a pouco eu falo. Está nos acompanhando também pelas parabólicas, os dois canais. Acompanha o Canal do Boi, você acompanha na Claro TV, acompanha também na Neo TV no Brasil e no Paraguai. E aqui no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. A Agricultura BR de agora começa falando a respeito sobre a demanda da China por soja brasileira e as expectativas que existem pela situação de exportação e também de oferta e demanda. Quem fala a respeito deste assunto é o analista de mercado da Cerealpar, o Steve Ketcher, que comenta direto de Malta, lá na Europa, falando um pouco a respeito do mercado da oleaginosa. Bom, se os preços no mercado interno de soja, aí no Brasil, estão em patamares historicamente altos, recorde, na maioria das praças de comercialização, isso basicamente em função da taxa de câmbio, não é a mesma coisa que podemos dizer para os preços de soja no mercado internacional. Lá na Bolsa de Chicago as cotações continuam bastante sob pressão, hoje está tendo uma pequena reação, o mercado faz mais ou menos um mês que não sai dessa faixa de 8,30, 8,50, alternando momentos de leve alta e momentos de leve baixa. Tivemos os números do governo americano semana passada, por mais que não foram altistas, mas pelo menos não foram tão negativas quanto o milho, e com isso o mercado se sustentou, mas o mercado está na expectativa de um fator principal, que é o fator China. O mercado está esperando novas compras da China no mercado. Essa semana não se materializaram, tivemos na semana passada, na semana anterior, compras novas, e essa semana aparentemente um silêncio. Estamos esperando a qualquer momento nova confirmação de compras de soja americana pela China, mas em função de algum atrito, em função de alguma tensão comercial entre os dois países, a gente fica meio na espera, não só a gente, como os traders, como os operadores, ali em Chicago, porque como vocês podem ver, as cotações basicamente não se mexem. Então estamos numa situação onde alguma confirmação de deterioração nas relações comerciais Estados Unidos e China possa exercer pressão. Por outro lado, uma nova compra de soja americana pela China possa fazer com que essas cotações tentam deslanchar um pouco mais. Isso porque a China, apesar de ter comprado bem do Brasil, a tendência é que ela vai necessitar de mais soja, talvez volumes, que o Brasil sozinho não teria condições de fornecer. Então, a expectativa é que, a partir já dos próximos dias, esses problemas, essa tensão comercial, tende a ser resolvida, porque a China pode solucionar o fator preço baixo nos Estados Unidos, tão baixo ao ponto de que o produtor americano não sabe se planta soja ou milho. Talvez o preço do milho está tão ruim que ele acaba no final transferindo uma área maior de milho para a soja. O preço é tão ruim para os produtores americanos que ontem o governo americano decidiu dar um subsídio, dar uma ajuda de 0,45 dólares por bushel, ou 45 centavos de dólar por bushel ao produtor americano, para fazer contrapartida às perdas que se diz que estão tendo em função do Covid-19. Bom, se a situação para o produtor americano está ruim, a situação da demanda na China, as perspectivas são muito boas. Então por isso que a gente imagina que a China vai comprar até dos Estados Unidos, vão ser confirmadas essas compras logo e vai dar o suporte ao mercado. A China, mesmo com medo da segunda onda, como a gente viu esses dias, novas cidades sendo fechadas, lockdown, quarentena, porque surgiram novos casos, seja por causa dessa razão da segunda onda, e até não só na China, mas vários outros países que estão agora saindo da primeira onda, o medo de que possa afetar a logística, a distribuição de soja, milho, trigo e commodities agrícolas, ou pelo fato de que
Na hipótese de tudo normal, a economia da China se recuperando mais rápido e a demanda crescer, porque estamos falando de uma população de 1,3 bilhões de habitantes, eu estou vendo de que, seja por uma razão negativa ou por uma razão positiva, a China vai continuar bastante agressiva no mercado e vai acabar comprando soja dos Estados Unidos. Já comprou super bem do Brasil em todo esse primeiro semestre. O Brasil tem limitações quanto pode vender para a China. A China, se a situação não deteriorar em relação a essa questão comercial, um dos sinais positivos que ela possa dar seria de comprar volumes maiores para calar a boca do presidente americano Trump, dar sinais de que realmente a fase 1 do acordo comercial vai ser levado para frente. Esse fator por si só deveria ajudar os preços de soja no mercado internacional a sair dessa faixa de 8,30, 8,50 com viés altista de a gente logo estar passando os 8,50. Obviamente, a gente não pode ver uma migração maciça de milho para soja nas últimas semanas que falta aí para encerrar o plantio dos Estados Unidos, porque com isso e com clima bom, aí o poder altista seria bastante limitado. Porque os números que mostraram o governo americano na semana passada e o USDA em relação ao quadro de oferta e demanda americano não mostram uma situação tão exageradamente alta em relação aos estoques americanos. São altos sim, mas não são exagerados como, por exemplo, vimos no ano passado. Então, com tudo isso, o que a gente espera é que, dentro desse curto prazo, a gente possa ter notícias que façam com que o mercado de soja na Bolsa de Chicago começa talvez uma tímida reação. Aí obviamente que olha mais para médio e longo prazo, muito vai depender do ritmo de compras da soja pelos chineses sim, mas principalmente também entraremos no weather market, no mercado de clima dos Estados Unidos, e como fatalmente sempre acontece aquele período de junho e julho, chove, não chove nos Estados Unidos, vai fazer talvez com que esse mercado seja um pouco mais volátil, um pouco mais mexido. Um grande abraço ao Steve, está nos acompanhando lá da Europa. E por aqui eu falo ainda de cenários internacionais, porque agora falo sobre o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano apresentado na manhã de hoje. E esse relatório trouxe um volume expressivo de vendas de soja norte-americana, 1.200.000 toneladas há muito tempo. Eu não falo de 1 milhão de toneladas de soja sendo vendida pelos americanos. E olha, 730.000 toneladas foram para a China. A China foi comprar soja nos Estados Unidos mesmo, porque no Brasil não tem mais. Veja só como é que ficou aqui o cenário. Semana encerrada no dia 14 de maio, venda semanal total de 1.210.000 toneladas. Só a China comprou 737.400 toneladas. Na campanha, na safra atual, foram 41.510.000 toneladas, para uma meta total de exportação a norte-americana de 48.310.000 toneladas, começa a visualizar aí o final, uma meta muito simples, né, bastante modesta, mas vai se aproximando aí de bater a meta. Os norte-americanos vinham num ritmo muito lento, agora dando uma acelerada. Veja agora como é que está a soja em Chicago, rapidamente você acompanha comigo. Você tem aqui as posições negociadas com queda. Vai perdendo mais de 1% soja agora, $8,36 o bushel na posição de julho, agosto 8,40, setembro 8,41, novembro $8,45, mais 6. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Veja comigo agora o dólar comercial. O dólar, a queda do dólar de ontem trouxe aí preços para a soja no porto, já para a marca de R$110, tá? Já vou adiantando para você que está nos acompanhando, porque dólar vem caindo de novo. R$ 5,59 mais 6, queda de 1,64%. Assim vem os negócios com o dólar aqui no Brasil com queda. Veja comigo agora como é que vem soja no porto. Ontem teve registro de valores até mais baixos, mas nesse momento a Grã nos informa R$ 112. Posição para entrega em junho com R$ 112 por saca de 60 quilos, tanto no Porto de Santos quanto também no Porto de Paranaguá. É o destaque do Agricultura BR. Falo agora de uma grande movimentação no mercado agrícola brasileiro. Isso porque a Bunge do Brasil confirmou
que vai fazer a aquisição das unidades de processamento de soja da Incopa. A Incopa, que está em recuperação judicial, confirmou também a oferta. Essa oferta que foi feita em relação a essas unidades, elas totalizam 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é o que a Bunge vai pagar para o processamento aí em relação a essa recuperação judicial, dá cerca de 9 milhões e 300 mil dólares atualizados nesta quinta-feira. Entretanto, a Bunge, ao fazer a aquisição dessas unidades processadoras de soja, ela vai também fazer a assunção, vai ter que assumir as dívidas que existem sobre ativos da Incopa em torno de 1 bilhão de reais, foi o que foi informado oficialmente. Agora, esse processo demanda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Esses são os dos destaques aí no mercado da soja. A Bunge, ela já lidera o processamento de soja no Brasil e uma dessas unidades que estão sendo adquiridas da antiga Incopa, ela fica ali a poucos quilômetros do porto de Paranaguá e com isso traz aí uma unidade muito competitiva que inclusive atende às demandas para nutrição animal aqui no Brasil. Dou sequência ao Agricultura BR, porque agora você confere comigo cotações de mercado. Eu falei sobre a oleaginosa, né, sobre a cadeia produtiva no Paraná. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com soja. Você tem na tela comigo aqui o que vem acontecendo. Nós temos aqui preço médio da soja em Ponta Grossa, no Paraná, de acordo com a BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. No dia 20 de abril, R$ 96,00 a saca. No dia 24, R$ 99,00 por saca. No dia 30, encerrava o mês a R$ 98,00 por saca de 60 quilos. Estou falando de Ponta Grossa. Já no dia 7 de maio chegou a R$ 103,00. No último dia 15 deu pico de preço, R$ 109,00 no município de Ponta Grossa e região. Nesse dia 21, vindo para R$ 107,00 por saca de 60 quilos. Agora vou falar de uma tradicional praça, outra tradicional praça, bastante conhecida, Cascavel. Você acompanha os números de Cascavel agora na tela comigo. Dia 20 de abril, R$ 93,00 a saca, 24,96. Dia 30 encerrou o mês passado, R$ 96,00 a saca. Em 7 de maio chegava a R$ 100,00 por saca de 60 quilos. Dia 15, R$ 107. Dia 21 ficava em R$ 105,00. É o destaque que eu trago agora em relação ao que vem acontecendo com o preço da soja em duas importantes praças do estado do Paraná. E a Embrapa está procurando motivar o produtor rural a aumentar a diversificação da sua lavoura, tanto na situação de verão quanto no outono e inverno. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O modelo agrícola brasileiro baseia-se principalmente na sucessão soja-milho ou soja-trigo. Essa baixa diversificação traz uma série de desvantagens, principalmente para o solo, pela pequena infiltração de água e por perdas de erosão através do escorrimento superficial. Sobre esse assunto, eu conversei com o Henrique De Biasi, ele é pesquisador da Embrapa Soja aqui em Londrina. Acompanhe. Nas diferentes regiões produtoras de soja do Brasil, nós temos a predominância de sistemas pouco diversificados de produção, baseados na sucessão soja-trigo nas regiões mais frias e na sucessão soja-milho segunda safra nas regiões mais quentes. A característica desse sistema é uma produção de palha e raízes e uma diversidade biológica baixa. E isso limita o potencial de produtividade das culturas, aumenta a incidência de doenças e de plantas daninhas e principalmente aumenta as perdas de produtividade em anos secos, como aconteceu nessa última safra em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro problema ocasionado por esses sistemas pouco diversificados está associado à degradação da qualidade física do solo por compactação.
levando num primeiro momento à redução da taxa de infiltração de água do solo e, consequentemente, no armazenamento de água disponível. Também há uma redução no crescimento radicular, e esses fatores fazem com que as perdas de produtividade sejam muito grandes em anos secos, ou mesmo em anos com distribuição de chuva normal, não se consiga atingir o potencial de produtividade das culturas. Uma baixa taxa de infiltração também significa aumento dos impactos ambientais associados à agricultura, uma vez que, nessa condição, há o aumento do escoamento superficial de água, que carrega solo, nutrientes e agrotóxicos para fora da propriedade do produtor, ocasionando prejuízos econômicos e contaminando muitas vezes os mananciais superficiais de água. Incluir mais plantas na sucessão agrícola traz uma série de vantagens, principalmente nas produtividades e também no controle de plantas invasoras. Então a diversificação de culturas para aumentar a produção de palha, de raízes e a diversidade biológica é essencial para altas produtividades, para a estabilidade da produção, para a redução dos custos e também para o aumento da lucratividade. Um exemplo claro da redução dos custos está no controle de plantas daninhas. Nós temos diversos problemas de plantas daninhas resistentes, como o bulvo e amargoso, e o principal fator associado ao aumento de importância está na baixa cobertura do solo, fruto desses sistemas pouco diversificados. Observamos também aumentos de nematóides e outros patógenos de solo, e isso também está associado ao uso dessas sucessões sem a diversificação. Então, pessoal, para motivá-los ainda mais, os nossos resultados de pesquisa, assim como de outras instituições, mostram um aumento em torno de 300 a 350 reais por hectare por ano em sistemas diversificados de produção comparados a sistemas não diversificados. Opções nós temos diversas para todas as regiões do país. Tá aí informações importantes sobre a diversificação agrícola. Agora eu quero dar um recado para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando no Agrocanal, no Canal do Boi, TV Imaculada Conceição também. Aqui no Canal do Boi, eu estou até olhando aqui para ele, eu já estou vendo o retorno aqui. Estou vendo o Daniel de Paula, se ele estiver me ouvindo, sinaliza aí com a cabeça, Daniel. Ele vai seguir agora. A gente está numa semana muito especial, de olho na Fazenda Nelore do Golias. Daniel de Paula vai assumir aqui a programação no Canal do Boi. Já vi que ele está me vendo, que bom, Daniel de Paula. Grande abraço, bom trabalho para vocês. Eles vão seguir aqui pelo Canal do Boi, vão levar essa grande oferta. É uma oferta muito especial, é genética, é muita qualidade. E o Agricultura BR vai seguindo agora pelo Agrocanal e TV Imaculada Conceição, além também das transmissões pela internet e aquilo tudo que a gente vai acompanhando por aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então sigo com você que está nos acompanhando no Agro, na TV Imaculada, na internet e tantas outras maneiras de se ter a Agricultura BR, é o Sistema Brasileiro do Agronegócio, sempre levando o melhor para você. E agora, vou falar de algo que é fundamental. Vou falar da receita cambial em 2019. Amigos, é recorde. Olha o número que aparece na tela aí. É recorde a receita cambial em 2019, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura. Soja, carne bovina e carne de frango são os principais elementos que compõem essa receita cambial que realmente trouxe muita força no ano passado. Os números foram divulgados pela CNA nesta final de tarde desta última quarta-feira e agora eu mostro um resumo para você que acompanha a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio agora no Agrocanal. Veja só esse quadro, como que ele foi colocado. Você nos acompanha aqui os números da receita com exportação do agronegócio no último ano, de acordo com a CNA. O total, como você já tinha visto, de 31 bilhões e 400 milhões de dólares, uma alta de 5,9%. Já a soja, 11 bilhões e 500 milhões de dólares. É o principal produto da pauta de exportação do Brasil, não há dúvida sobre isso. Soja, 11 bilhões e meio e cresceu em 2019 28,2%.
A carne bovina também cresceu demais, cresceu 26,5% e chegou a uma receita de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Já a carne de frango subiu de uma maneira mais modesta, mas cresceu também 1,4% e totalizou 2 bilhões de dólares em relação à receita de exportação. Tem os 3 primeiros produtos. É claro que soja é o principal componente, disparado em relação àquilo que foi exportado e conseguiu se atingir de receita cambial. Agora, eu vou mostrar para quem está nos acompanhando os 3 principais países que importaram produtos e que são responsáveis por essa receita cambial. Então, é China, União Europeia e Estados Unidos. Claro, União Europeia ali é uma unção de diversos países. Então, de olho nos números de China e Estados Unidos, principalmente, claro, União Europeia, mas esses 2 países. Olha só. Daquele total dos 31 bilhões e 400 milhões de dólares, a China ela foi responsável pela receita cambial de 11 bilhões e 800 milhões de dólares. A União Europeia totalizou, todos os países que compõem a União Europeia, sempre importante dizer, 5 bilhões e 100 milhões de dólares, enquanto os Estados Unidos totalizaram 1 bilhão e 900 milhões de dólares, aqui falando de receita cambial em dólares em 2019. Claro que ali tem as conversões para reais em câmbio, guardado cada um dos meses. Isso realmente traz números de muito impacto para a economia nacional. O agro é o único setor, pode-se dizer que é a última defesa da economia nacional. Olha, já que eu falei de economia, falei desses números aí relacionados à receita cambial, acabamos de mostrar o dólar dando mais uma queda, né, já influenciando também, de certo modo, o preço de soja no porto. Eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que vai nos falar agora direto de São Paulo. São Paulo está num período de feriadão, né, Walter Pulga? A cidade de São Paulo adiantou-se feriados. O Pulga vai falando do escritório dele, da própria residência, fazendo ali o seu home office. Walter Pulga, hoje nós estamos com uma movimentação diferente, acontecendo algumas coisas no cenário internacional, que inclusive influenciaram lá em Chicago. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, temos mesmo uma situação bem diferenciada, que o telespectador vai acompanhar comigo a partir de agora. Vamos começar pelo dólar, né? O dólar vem em queda, a queda já foi maior, já chegou a operar na faixa de R$ 5,57, agora opera a 5,59, um pouco acima disso, tem uma alta de 1,65% aproximadamente, mas o fato é que o dólar vem em baixa frente ao real, e isso ocorre porque ontem o presidente do Banco Central, Campos Neto, deixou claro que o Brasil poderá usar reservas internacionais para conter uma alta acentuada do dólar. Ou seja, ele sinalizou que vai utilizar reservas internacionais e que há instrumentos para combater essa disparada no dólar. Lógico, há uma preocupação muito grande no mercado, notadamente em quem tem dívidas em dólar, porque o dólar este ano já subiu 40% frente ao real, né? Ou seja, chegou na semana passada a se aproximar de R$ 6. Isso preocupa muito, é uma alta acentuada, mas o Banco Central já sinalizou ontem, né, feriado aqui em São Paulo hoje, mas o mercado financeiro continua operando, já sinalizou que pode atuar firme. E está atuando, viu? Hoje já colocou 12 mil contratos de swap cambial tradicional no mercado. Isso significa 200, 300, 400, 500 milhões de dólares no mercado para conter uma alta acentuada no dólar. Essa negociação vence em setembro, portanto o Banco Central faz operações para liquidar em setembro. Agora, o curioso é que enquanto todas as outras bolsas do mundo vêm em queda, e vamos lá, olha, nós temos a nossa bolsa agora em alta de 1,83%, as demais bolsas do mundo vêm em baixa, ou seja, temos uma forte recuperação na Bolsa Brasileira. Neste momento, ela opera aos 82.808 pontos, eu acompanho aqui online a evolução dos negócios do índice Bovespa, que é o índice que reflete as negociações com papéis de empresas brasileiras, mas chegou a passar de 83.300 pontos hoje, ou seja, a alta foi superior a 2% aproximadamente.
Neste momento, a alta é de 1,83%, a nossa bolsa sobe, e sobe tendo alguns papéis do agronegócio em queda, né? Vamos lembrar que JBS hoje recua mais de 3,20%, as ações do JBS recuam na bolsa. Nós temos Klabin com queda de 3,70%, é a área de papel e celulose. Suzano perde mais de 4%. A BIF3, que é o papel BEEF3, a gente chama Minerva de BIF3 no jargão do mercado, ela perde quase 3%, o Marfrig também tinha queda. Agora, se por um lado nós temos ações em queda, por outro nós temos papéis em alta que trazem o índice Bovespa nessa alta que nós vimos agora até 83 mil pontos. E o que sobe na Bolsa hoje? As ações de bancos. O Banco do Brasil subia mais de 4,5%, Itaú, eu tenho anotado aqui, chegou a subir cerca de 3,5% agora há pouco, né? Bradesco subiu 4,13%, e a Petrobras também tinha alta. Os papéis da Petrobras subiam mais de 2% agora há pouco. Isso traz o índice Bovespa para cima. Agora, o que ocorre que faz com que, enquanto bolsas na Europa vêm em baixa e bolsas nos Estados Unidos em queda, aqui haja uma alta do índice Bovespa, é que analistas no mercado internacional aconselham a compra de papéis na América Latina. E a Bovespa, né, a B3 hoje, a antiga BMF Bovespa, hoje chamada B3, é apontada, por exemplo, por analistas do Goldman Sachs como a bolsa que tem maior possibilidade de rápida recuperação depois desse período mais grave, vamos dizer assim, da pandemia. Diante dessa... Isso foi enviado aos clientes ontem, do Goldman Sachs, em todo o mundo. Portanto, há uma busca agora por papéis brasileiros, negociados na Bolsa Brasileira. Isso estimula, né, a vinda de investidores nesses papéis que agora nós estamos vendo estão em alta, né? Exceção de ações do agro em baixa, alguns papéis estão em alta e alta forte, como bancos e a Petrobras. Há também uma alta, eu gostaria, antes de encerrar, há uma alta para o preço do petróleo. Isso ajuda a alta também dos papéis da Petrobras. Petróleo tipo Brent sobe agora quase 1%, passa de $36 o barril. Isso ajuda papéis da Petrobras, traz papéis da Petrobras em alta, e isso contribui, consequentemente, para a alta do índice Bovespa. O mercado financeiro brasileiro hoje reage contrariando tudo que ocorre fora do Brasil. Lá fora queda, aqui alta. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Polga, obrigado pela participação. Por aqui, o Agricultura BR segue, a gente vai falar sobre o Plano Safra e as demandas que foram apontadas pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Quem nos fala sobre elas é o nosso amigo Paulo Andrei. E durante a semana passada, foi apresentado o Plano Safra 2021. Aqui do Rio Grande do Sul, a gente sempre busca levar as melhores informações até você que nos acompanha. Por isso, conversamos diretamente com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que trouxe mais informações sobre as principais demandas que chegam para o Plano Safra do ano que vem. O Plano Safra 2021 tem como principal demanda, não há dúvida, a redução dos juros. Os juros que, para nós, estão em patamares muito elevados. Estudos feitos pela CNA demonstram que o spread bancário nunca esteve em patamar tão elevado. Da mesma forma, nunca a relação com a Selic esteve tão desvantajosa para os produtores rurais brasileiros, que não só têm baixíssima taxa de inadimplência, o que não justificam esses juros por conta do risco, como também oferecem garantias reais na maioria das operações. Não faz nenhum sentido termos juros desta dimensão associados a mais uma subvenção do governo, e tudo isso num ambiente onde os juros são cada vez mais baixos no Brasil. Então não há dúvida, juros sem dúvida é a principal reivindicação do setor. E para 2021, outro assunto muito importante é a questão do seguro rural e a garantia que chega junto com ele. O Antônio da Luz explicou um pouco mais sobre esse e outros assuntos. E essa garantia se dá por duas formas. A primeira, orçamentária, ou seja, a garantia que aquele 1.400.000.000 reais sejam programados para o ano de 2021. Este ano é 1 bi, queremos 1.400.000 para o ano que vem. No entanto, esta é uma das reivindicações do seguro. A segunda é que nós tenhamos a garantia da execução.
Não adianta ter dinheiro no orçamento e depois ele ser contingenciado e o produtor fazer o seu seguro e chegar na hora não receber a subvenção que foi anunciada, que foi propagandeada e que teve toda uma questão política envolvida. Então nós queremos, além do volume de recursos, a garantia que ele vai ser sim transferido para essa finalidade. Outra demanda importante que nós temos é a redução dos custos administrativos tributários, o CAT, que é a equalização do juro. Se juro desse patamar, não tem por que o Tesouro ficar equalizando. Isso é um mau uso do dinheiro público. E nós da agricultura já temos um orçamento muito baixo. O orçamento da agricultura não dá sequer 0,5% do orçamento da União. É menos da metade do que o governo gasta com Bolsa Família. Então, já que é tão pequeno, precisamos usá-lo da maneira correta. E a maneira correta é direcionar esses recursos para o seguro, para que nos próximos anos a gente possa evoluir de patamar, ter mais seguro, melhores produtos e, sobretudo, mais produtores acessando esta ferramenta. Porque sim, seguro gera crédito, o contrário já não é verdadeiro. Outra questão importante dentro das 10 medidas da CNA, que estão lá no site, é nós termos a garantia dos recursos para investimento. Moder Frota, Moder Infra, PCA, ABC, enfim, linhas de crédito que são bastante demandadas pelos produtores e que num momento de crise como esse, nada melhor do que o investimento até mesmo para ajudar a mover a roda da economia. Então, nós sabemos dos desafios que teremos pela frente, sabemos que os bancos estão empossando liquidez, sabemos do esforço do governo, sobretudo do Banco Central, de aumentar essa liquidez na economia brasileira. Agora, se o agro, que é o setor que menos passa por dificuldade, não tem acesso a crédito, o sistema financeiro vai querer emprestar para quem? Para os shopping centers, para os restaurantes, para as lojas de roupas, para aqueles que mais sofrem com a pandemia? É evidente que não. Então nós temos que fazer valer a nossa força, as nossas baixas taxas de inadimplência, o momento em que o setor vive, o momento dos preços, o momento de um conjunto de fatores positivos para o agro numa situação pandêmica global, para termos uma vantagem, pelo menos na questão dos juros. Já que o Brasil não é um país subsidiado, pelo menos que tenha juros minimamente competitivos com os nossos concorrentes. A gente agradece mais uma vez a participação do Antônio da Luz e toda a equipe da Farsul, que sempre se mostra muito disponível a atender cada uma das demandas. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Eu trago agora destaques a respeito do estado de Mato Grosso do Sul e está cada vez mais claro que a área ocupada com a segunda safra de milho no estado é menor do que aquela que foi a ocupação na campanha passada. Quem explica os números é a repórter Kaile Rodrigues. A previsão de continuidade de chuvas em Mato Grosso do Sul pelos próximos 15 dias fez com que o SIGA-MS mantivesse a estimativa de plantio de 1.977.000 hectares de milho safrinha 2019-2020. De acordo com o boletim, as chuvas devem ser mais intensas na região oeste do estado. Se confirmada esta área, ela deverá ser 9% menor em relação à safra anterior, caindo de 2.170.000 hectares para 1,977 milhão de hectares, conforme nota da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Chegou a hora da participação do professor Marcos Fava Neves aqui no Agricultura BR. E olha, existem rumores de mercado que dão entendimento do seguinte: se medidas efetivas não forem tomadas e aplicadas no setor sucroenergético do Brasil, entre agosto e setembro, algumas usinas podem paralisar as suas atividades. Sobre essa questão, perguntamos a Marcos Fava Neves qual que é o entendimento dele, se isso realmente é possível. Na cana, o cenário continua complexo por conta da elevação dos custos de produção, por toda a necessidade de defesa das pessoas, dos processos produtivos. O açúcar continua num ritmo bom de exportações, com preço em reais interessante, e esse é um ponto que está ajudando nesse momento. No mercado interno também ele mantém um preço razoável, e o problema básico é ainda no etanol, no consumo de etanol, e vai depender da liberdade, da questão do afrouxamento das políticas de isolamento. Como nós não estamos vendo muita perspectiva ainda nessa área, os dados estão muito confusos, essa situação no consumo do etanol pode ainda perdurar, o que vai trazer, sem dúvida nenhuma, dificuldades para os grupos menos capitalizados e com menor capacidade de armazenagem de etanol. Nós vamos ter grupos grandes entrando e comprando etanol dessas usinas. Eu acredito que vai ser uma operação bem lucrativa para vender isso em novembro e dezembro, pagando para carregar então esses estoques. Mas eu acho que o setor vai funcionar bem sim nessa safra. Falando ainda do setor sucroenergético, a Ativus, que é uma das principais empresas do setor sucroalcooleiro do Brasil, só para se ter uma ideia, em termos de abastecimento de etanol, essa empresa sozinha é responsável por 10%, ela anunciou o seu processo de recuperação judicial aprovado dentro de uma Assembleia Geral. A ideia é fazer com que parte das dívidas que foram acumuladas, nos números aqui mostrados, cerca de 46% das dívidas da empresa, elas sejam diluídas e com isso possa-se ter os investimentos necessários. A expectativa é que a alavancagem da empresa, hoje mensurada em 6 vezes, ela caia para 3 vezes. Vou mostrar agora alguns números da Ativus em relação às suas estimativas para a safra 2020-2021. Você tem aqui o que a Ativus deve trabalhar no cenário de cana-de-açúcar. Deve passar pelo processamento ou moagem 26.900.000 toneladas de cana. A produção de etanol deve totalizar 1,9 bilhão de litros e de açúcar, produção de açúcar, alcançar 447.000 toneladas, de acordo com os números da Ativus em comunicado oficial à imprensa, mostrando que volta com importantes investimentos, Continua os importantes investimentos no mercado sucroenergético aqui no Brasil. E o Canal do Boi agora traz uma entrevista exclusiva aqui no Agricultura BR com a Dido Agrícola Brasileiro na Itália, que fala sobre o mercado, sobre exportações, o impacto do coronavírus, entre outros elementos importantes e considerados em relação ao agronegócio. Quem fez essa entrevista foi meu amigo Adriano Faleiros. Olá para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Nós vamos bater um papo agora com o Leonardo Erlan Isolan, ele que é a Dido Agrícola do Brasil na Itália, está junto lá a Food and Agriculture Organization, a FAO, que fica justamente em Roma, na Itália. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um grande prazer conversar com você aqui na programação do Canal do Boi. O prazer é meu e nós que agradecemos a oportunidade. Bom, primeiramente eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que faz um adido agrícola junto aí a esse órgão tão importante que é a FAO, que sem dúvida nenhuma é a maior referência em alimentação mundial. Perfeito. Como a própria pergunta já traduz de certa forma, a FAO ela que regra as diretrizes internacionais sobre a agricultura, buscando seu objetivo maior em relação ao combate à fome, a erradicação da fome e à desnutrição. E o Brasil
sendo um grande produtor de alimentos. Lembremos que o Brasil está em todas as pautas de discussões sobre segurança alimentar no mundo, ainda mais agora em época de Covid-19, e então se estudou e se definiu na instalação de um posto adicional de adidância junto a essa organização, que lembramos, né, a FAO, ela é a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Então consta esse posto como sendo de extrema importância, é um ponto muito estratégico, e o importante é lembrar que dentro dos outros postos de adidância, ou comparando com estes postos, este é um posto específico onde tratamos de assuntos multilaterais. Nós não, enquanto os outros postos fazem mais uma relação comercial em termos de bilateralismo, somente praticamente trabalhando com uma contraparte, aqui o assunto ele é mais estratégico e muito dinâmico, porque nós temos que analisar os movimentos de todos os países, não de apenas um ou dois, não apenas de um bloco. E, com certeza, o Brasil ele acaba sendo um grande colaborador da FAO, porque temos muita tecnologia, temos muita ciência na agricultura e podemos colaborar em relação a levar essa tecnologia para diversos países que ainda lutam ou têm dificuldades em relação da implementação das suas técnicas agrícolas. E quais são os planos do Brasil a médio e longo prazo aí na FAO, Leonardo? Bom, a curto prazo, né, devido, obviamente, à Covid-19, ela acabou alterando um pouco a pauta em termos de ordem ou de agenda. Então, hoje, nós temos uma luta muito grande em relação à segurança alimentar mundial. E aí, conforme lembrei antes, o Brasil, tendo grande sucesso na agricultura e conseguindo aí exportar alimentos para mais de 180 países, nós temos um papel muito importante, fundamental em relação à segurança alimentar global. Não apenas, então, provendo a nossa autossuficiência doméstica, interna, nacional, mas também colaborando na demanda internacional. E um grande desafio hoje que nós temos é a questão da manutenção desse comércio, né? Tendo em vista a imposição de algumas medidas por alguns governos em termos de impedir a exportação, seja pensando aí em procurar um aumento do seu estoque interno. Enquanto isso, o Brasil já mantém a exportação, que é uma ação da nossa ministra Tereza Cristina, muito bem conduzida e já citada aqui pelos dirigentes da FAO, na busca de manutenção desse comércio justo, ainda mais neste período de Covid, para justamente colaborar em relação à distribuição de alimentos, principalmente para os países mais vulneráveis aí neste período. A médio prazo, nós estamos já analisando as novas diretrizes que estão sendo lançadas pela FAO. Praticamente todas elas envolvem diretamente os assuntos da agricultura, e temos aqui assuntos muito importantes em relação à sustentabilidade, né? Então, é muito importante que, já a curto prazo também, mas a médio e longo prazo, nós consigamos divulgar ainda mais e mostrar com dados científicos, com dados bem embasados, com evidências, o sucesso da agricultura sustentável brasileira. Bom, você já citou e eu vou só pedir para que reforce isso. Eu acho que o papel de um adido agrícola era agora vai ser completamente diferente a partir desta pandemia agora. O que muda especificamente? Claro que você já nos deu aí uma diretriz do que está sendo trabalhado nesse sentido, mas como você vê agora a participação dos adidos agrícolas no Brasil, tanto aí na sua região como no mundo todo, a partir dessa questão do Covid-19? O grande papel hoje da adidância é justamente, claro que existem são diversas as nossas atribuições, né? Mas devido a essa pandemia, a grande atenção justamente é ver esses movimentos que estão sendo feitos, que podem alterar alguma questão de logística internacional, que possa impedir esse movimento, esse comércio e trânsito justo de comércio. Talvez seja essa a alteração maior durante esse momento. Bom, você é responsável por vender uma imagem positiva do Brasil, né? Está sendo fácil fazer isso nesse período agora? Bom, a imagem do Brasil, ela obviamente vem sendo trabalhada de forma proativa pelo nosso Ministério da Agricultura, e hoje nós temos mais o conforto em lidar com esse desafio, e até quando perguntam se é uma dificuldade, eu
procuro analisar de uma forma mais de desafio, tendo em vista que o Brasil já tem uma agricultura sustentável e o que nós vivenciamos apenas, assim, que temos que enfrentar, são algumas desinformações. Claro que nós temos melhorias a serem feitas, temos desafios, mas que são igual, esse desafio é igual a de outros países, mas tenho certeza que com o material que nós temos científico, com os dados que nós temos hoje, de certa forma nós estamos conseguindo levar, ou melhor, esclarecer esses dados de uma forma mais robusta ainda. Os dados da FAO mesmo, é interessante que sejam sempre lembrados, né? A FAO editou agora um material, por exemplo, falando sobre uma revisão de análise sobre os recursos florestais, onde tem dados científicos ali, mostrando que na América do Sul já há avanços, né, em redução ao desmatamento, comparado nos últimos 10 anos. É um ponto muito positivo e que, infelizmente, eventualmente, alguns formadores ou divulgadores de opinião acabam não tendo esse conhecimento, né? Então, cabe a nós esse desafio de esclarecer, de levar dados mais transparentes para todos, em ordem que a imagem essa do Brasil, que já existe de sustentabilidade, seja mais visível. Agora, claro que tem eventualmente, outros países não querem ver. Então, quando se tem essa dificuldade de não querer notar ou observar isso, fica um pouco mais difícil, né, esse nosso desafio. Você citou que é importante a gente deixar claro para o Brasil, para o mundo, aliás, né, que o Brasil tem todo um papel sustentável, de desenvolvimento sustentável. Eu queria que você explicasse assim, essa questão da comunicação institucional do governo, no sentido de tornar isso cada vez mais evidente, do papel que o Brasil tem feito nesse sentido. Está bem alinhado com a representatividade de vocês nesse campo de vender a imagem brasileira? Sim, estamos bem alinhados. Temos materiais de excelente qualidade e são de qualidade justamente pela questão do subsídio que tem, da robustez que tem em termos científicos, né, de ciência e de pesquisa. Nós temos muito apoio da Embrapa. A Embrapa é uma referência internacional em assuntos de agricultura, sustentável, e estamos muito alinhados. E é importante lembrar que aqui na representação diplomática da FAO, nós trabalhamos como aconselhando sobre assuntos técnicos de agricultura para o nosso chefe da missão. Nós temos um embaixador, que é o nosso chefe da missão diplomática junto à FAO, assim como ministros, conselheiros que estamos trabalhando junto pelo melhor, não só a agricultura, mas como todo o interesse nacional. Até que ponto a FAO se interessa pela tecnologia tropical e quanto é importante para as regiões como a África e a América do Sul, por exemplo? O Brasil, ele é líder mundial em conhecimento sobre agricultura tropical. Vamos recordar que o Brasil, ele adaptou com sucesso culturas originalmente de clima temperado ao clima tropical. E hoje os países de características climáticas semelhantes, a brasileira, né, que é a tropical, tem interesse em importar esta tecnologia agrícola nacional. E a FAO reconhece esse trabalho brasileiro que deu certo. Aí só para citar alguns exemplos, né, por exemplo, a soja, que é originária da China, né, e hoje o Brasil é destaque como grande produtor de soja. O uso de plantio direto, o próprio melhoramento genético e a criação em 1975, né, de uma unidade de pesquisa da Embrapa voltada ao setor, são fatores que ajudaram o país a colher bem a soja em regiões tropicais. E esse modelo de tecnologia tropical, ele sim é reconhecido e se tem interesse, justamente a aplicação em países, por exemplo, da África ou entre outros, onde nós temos já esse acordo de cooperação, né? Quais são hoje, Leonardo, as principais barreiras técnicas a serem enfrentadas pelo Brasil para a habilitação e ampliação de mercados? Você já citou aqui que essa questão da sustentabilidade é um ponto positivo, mas essas questões fitossanitárias, políticas, ambientais, o que impede a ampliação desses mercados brasileiros? Bom, eu afirmo em registrar que o Brasil, se dependesse essas relações comerciais apenas a discussão dos acordos sanitários ou fitossanitários, ou seja, as barreiras chamadas de segunda geração, que quando há algum impedimento ou algum não consenso, elas são realmente impeditivas de comércio,
o Brasil não teria problema nenhum e já tem condições de atender, de estar com o seu produto brasileiro em todos os países do mundo, né? Então, nós não temos, se fosse tratado de uma forma estritamente técnica, baseada em ciência, que é o que o MAPA defende, o que a nossa ministra Tereza Cristina e o nosso secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Ribeiro, prezam muito, é que todas as negociações sejam realmente baseadas em ciência. Nós não teríamos problemas nenhum. Agora, claro que no comércio internacional, sempre a análise ela vai ter que ser feita numa forma epistêmica. Nós vamos ter que analisar todo o cenário de cada movimento que é feito, né? E hoje, infelizmente, existem muitas ações a nível político-econômico que acabam mascarando algumas barreiras estritamente comerciais e aparecem ou são colocadas na mesa como sendo barreiras técnicas, né, que são as sanitárias e fitossanitárias. Mas tenho certeza que o produto brasileiro hoje poderia estar alcançando a todos os países. É importante lembrar que o Brasil hoje ele já consegue botar o seu produto para mais de 180 países, né, e atendendo aí, por que nós temos este sucesso? Nós atendemos todos os requisitos e as maiores exigências internacionais acordadas em fóruns multilaterais e, inclusive, algumas exigências específicas para determinados países. Então, nosso grande desafio é esse, é evitar que haja a imposição de alguma barreira estritamente comercial, político-econômica, disfarçada de barreira sanitária. E esse, inclusive, é um dos nossos papéis aqui na Didância Agrícola junto à FAO, de ter uma visão, uma observação, uma análise muito rigorosa em relação aos documentos, os guias sobre diretrizes de agricultura que são firmados, para que não contenham margem na sua narrativa escrita, no seu texto, para se colocar algum tipo de impedimento do comércio de alimentos. E, na sua opinião, quais são as melhores oportunidades brasileiras diante de todo esse cenário mundial que está instalado? Diante do cenário instalado, que é um cenário que a gente, obviamente, lamenta a nível mundial, pois as consequências são diversas, mas o Brasil ele já está se saindo muito bem, devido justamente principalmente, talvez, em relação às ações feitas com muito esforço, mas de manutenção, não só da produção, mas como a expedição de produtos, né? Existe uma força muito positiva do Brasil em relação à manutenção das exportações, o que tem comprovado que o Brasil é um país confiável, é um país cumpridor dos seus compromissos na questão de comércio internacional, que é o que o comprador precisa, é uma segurança sobre esses negócios, né, sobre esse abastecimento. E o Brasil está indo muito bem com essas ações, temos esses desafios internos, mas talvez a grande oportunidade é essa, é se firmar ainda mais como um país responsável, um país que cumpre com seus acordos internacionais e expandir ainda mais o seu papel como sendo um país muito importante para a segurança alimentar mundial. Bom, Leonardo, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem do ponto de vista de um adido que está aí juntinho à FAO para o produtor brasileiro. Bom, a mensagem que fica é que o agricultor brasileiro ele pode se sentir honrado em relação ao seu papel que ele desempenha, em relação à política, à sociedade, à economia brasileira e, como um todo, em relação ao grande papel que nós temos em relação ao combate à fome. O agricultor brasileiro ele tem diversos desafios que nós conhecemos bem, mas mesmo assim é um grande guerreiro e que representa um papel fundamental para a sociedade. E, eventualmente, há por parte da sociedade algum tipo de não conhecimento sobre a cultura agrícola brasileira, e cabe o recado também a todos os brasileiros que se aprofundem em relação ao conhecimento dessa nossa agricultura, que é modelo para o mundo inteiro e que vem sendo feita de forma sustentável, com resultados maravilhosos. O Brasil tem papel fundamental, então, nesse grande desafio, que eu acho que seja o maior desafio que a gente tem, que é vencer a fome em todo mundo, certo? Exato. A FAO projeta, né, nas projeções da FAO, e não só da FAO, como também do Departamento de Agricultura americano, que o Brasil ele já é um grande abastecedor de alimentos mundial e tem o desafio de ainda ampliar esse abastecimento, né, projetado para praticamente 40% do alimento no mundo na próxima década ainda. Então, ok, Leonardo, obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo aqui na programação do Canal do Boi.
Muito obrigado. Grande abraço. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país e registra a safra recorde. Nós vamos saber agora como é que vem a situação do produtor, da produção e também dos preços praticados com o repórter Paulo Andrei. E aqui do Rio Grande do Sul a gente fala sobre a safra do arroz. Quando se fala na safra de 2020, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, chega aquela questão da estiagem e de como isso prejudicou algumas culturas. Mas o arroz aproveitou esse clima e bate a sua safra recorde desde 1921. Faltam cerca de 13.600 hectares para a conclusão da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Durante a última semana, os produtores gaúchos chegaram a 920.882 hectares. O que representa 98,5% do total semeado de 934.537 hectares. A produtividade é um dos destaques dessa safra 2019-2020, que representa agora 8.418 quilos por hectare. O levantamento da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz confirma que a fronteira oeste é a mais próxima de terminar com 99,9% da área prevista colhida e produtividade de 9.259 quilos por hectare. A Zona Sul é outra regional de destaque, com 99,6% e produtividade de 8.729 quilos por hectare. A campanha vem logo a seguir, com 99,1% da área e 8.302 quilos por hectare de produtividade. As demais regionais estão com os seguintes resultados. Planície Costeira Externa tem 98,9% da área colhida e produtividade de 7.372 quilos. Planície Costeira Interna, com 97,9% e 7.713 quilos por hectare. E a região central aponta para 93,7% e 7.810 quilos por hectare. A produção gaúcha deve fechar perto dos 7,7 milhões de toneladas. O levantamento da autarquia foi feito com base em informações fornecidas pelos produtores aos núcleos de assistência técnica e extensão rural do IRGA até a última quarta-feira, dia 13. E nós conversamos com Fernando Rechsteiner, que além de produtor de arroz na cidade de Pelotas, é presidente do Sindicato Rural e diretor da Farsul, sobre como se deu a safra de 2020. É uma satisfação poder conversar com os telespectadores do Canal do Boi. A safra de arroz esse ano no estado do Rio Grande do Sul transcorreu de uma maneira bastante satisfatória. Fazendo uma retrospectiva de como caminhou a nossa safra, nós retornamos lá para outubro de 2019, onde tradicionalmente é o mês de início de plantio das lavouras de arroz aqui no estado, e nós tivemos naquele mês de outubro chuvas muito acima da média. Na nossa região de Pelotas, onde tradicionalmente nós temos em torno de chuvas de 100 milímetros no mês de outubro, nós tivemos chuvas acima de 400 milímetros. Portanto, 4 vezes mais do que o normal. E essas chuvas, naquele período muito acima da média, ocasionaram um atraso no estabelecimento inicial das lavouras de arroz. A expectativa que nós tínhamos é que cerca de 30% da lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul foi cultivada fora do período ideal. E isso gerou uma expectativa de uma quebra de produtividade, uma vez que essa parte da lavoura floresceria, teria o seu período reprodutivo, que é fundamental para o estabelecimento de teto produtivo, não num período ideal, mas sim já numa época de menor luminosidade, muitas vezes com temperaturas mais baixas. E o que aconteceu é que a partir do mês de novembro, nós tivemos uma estiagem, uma seca muito forte no nosso estado, na nossa região não foi diferente, e essa estiagem, diferentemente da cultura da soja, da cultura do milho, da nossa pecuária leiteira, ela acabou beneficiando a imensa maioria da lavoura de arroz. E essa quebra de produtividade que nós estimávamos em função desse atraso inicial de plantio, ela acabou não acontecendo. Nós estamos encerrando praticamente a colheita no estado do Rio Grande do Sul e a estimativa de média é em torno de 8.300 quilos por hectare, que é uma média muito boa. Nós tivemos uma redução de área. A área plantada de arroz esse ano no estado ficou em torno de 940 mil hectares. Nós já tivemos em outras épocas quase 1.200.000 hectares de arroz cultivados no estado do Rio Grande do Sul. E essa redução tem a sua causa justamente na descapitalização do produtor de arroz e num histórico recente de prejuízos sucessivos da cultura. Então nós estamos com uma safra, com uma área plantada menor, mas com uma produtividade bastante satisfatória, melhor que a produtividade estabelecida na safra passada, o que acabou trazendo um tamanho de safra bastante adequado.
A expectativa que nós temos é de uma safra próxima a 8 milhões de toneladas. E esse volume de produção não só abastece o nosso mercado interno brasileiro, como também gera algum excedente para se exportar. E esse tamanho de safra adequado à nossa demanda, ele está contribuindo para preços adequados também de mercado. O que nós estamos vendo esse ano é uma procura muito forte, principalmente no mercado externo pelo nosso arroz. Nós temos importadores tradicionais já do arroz gaúcho, em função principalmente da qualidade do nosso arroz. Nós temos o mercado mexicano entrando fortemente atrás dessa qualidade do nosso arroz, e essa procura, principalmente do mercado externo, conjugada com o momento de dólar valorizado que nós temos, estão trazendo para o mercado um preço de arroz remunerador ao produtor, diferentemente do que nós tivemos num passado recente. Vamos falar da medida provisória, da questão fundiária, que teve a sua votação e a sua apreciação adiada na Câmara Federal. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O projeto 2366, do deputado Zé Silva, do Partido Solidariedade de Minas Gerais, substitui a letra do texto da medida provisória 910, bastante atacada por ambientalistas que diziam que seria aí um texto que abriria o campo para grilagem, desmatamento e também ocupação irregular, exploração em terras indígenas. O deputado Zé Silva colocou mecanismos que abarquem tanto a crítica dos ambientalistas, mas também ouviu economistas, produtores rurais e querem, de maneira geral, legalizar cerca de 927 mil imóveis sem titulação em pelo menos 60% da Amazônia, uma área aí que cobre cerca de 7 estados que há pelo menos 5 décadas luta para ter uma reforma agrária. Houve aí na década de 70 e 80 movimentos incipientes de regularizar e colocar na terra, através de movimentos rurais, muitos deles radicais, pessoas para produzirem. Muitas farsas foram reveladas e agora, neste governo, mais ou menos há 8 meses, o governo federal, através de Naban Garcia, secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, a discussão se afunilou, passando também pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Agricultura também, através da ministra Tereza Cristina, quis ter uma legislação moderna e ampla que pudesse abarcar as pessoas carentes no Brasil. Milhares de pessoas que precisam produzir e ter uma segurança jurídica na hora de buscar financiamentos da terra. Portanto, o que se espera é que, quando for votado, essa nova lei, contida no projeto 2366, permita que esses produtores possam levar mais produção à mesa dos brasileiros. Lembrando que de cada 10 brasileiros, 7 mesas brasileiras são supridas por agricultores que fazem parte do PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar. É exatamente esse tipo de produtor que faz parte, esses que vão ocupar as terras tituladas pelo governo, que se espera a partir dessa nova lei. A medida provisória 910, que trata da regularização fundiária, coloca em jogo a sobrevivência de cerca de 300 mil famílias que, segundo o governo federal, esperam pela titulação de mais de 1 milhão de hectares concentrados, boa parte deles, 60%, na região norte do Brasil, na região amazônica. Embora ambientalistas acusem o Congresso e o governo federal de minimizar os efeitos ecológicos de um texto que pode aí abrir brechas para o desmatamento, para a grilagem de terras, o texto também leva a justiça social a um setor que está há décadas abandonado. De Brasília, Saulo Lopes. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. A todos uma excelente tarde e até mais.